todos, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Lopes, extraordinariamente na estrada. Hoje é dia 9 de julho, né? Dia em que se comemora, que se chama, né, de Revolução Constitucionalista de 1932. Na realidade, o gatilho dessa revolução foi em 23 de maio, né? Essa famosa avenida de São Paulo, que dá nome a São Paulo, né? Uma data que dá nome a São Paulo, onde foram mortos os estudantes Martins Miragaia Drauzio Ende Camargo. Isso foi no dia 23 de maio, né? Então, dia 9 de julho, estourou, pipocou essa revolução que durou cerca de 4 meses. Ela não logrou êxito militar, mas logrou um êxito político, né? Demorou pra caramba, né? Porque essa revolução aconteceu em 1932 e a Constituição só foi ocorrer mesmo em 1934. Cara, eu tô pra dizer pra vocês que eu tenho que ser sincero. A história do Brasil, cara, não tem muita coisa a se orgulhar, não. É uma história feita sobre muita lágrima, muito suor, muita exploração. Desde o início, né? Vamos nem falar não vou falar nesse tempo agora do início, né? Desde a chegada dos portugueses aqui, né? Depois que realmente a gente começou esse processo de colonização, que demorou alguns anos, né? Tudo que se fez foi sugar, né? Foi vilipendiar, foi explorar até a última gota as riquezas naturais, minerais, fauna, flora, enfim, é o que temos, né? E essa semente de exploração imperialista, ela foi semeada aqui e ela prospera até hoje, né? Vamos falar dessa data, né, de 9 de julho de 1932. Na realidade, ela foi feita, né, é um levante que foi feito entre praticamente os estados de São Paulo e Minas Gerais, mas a ideia principal era que realmente se tivesse eleições e que fosse instituída uma Constituição, né? Visto que em 1930 Getúlio Vargas começou a Era Vargas, né? Antes a gente tinha a República Velha, né? Que foi de 1889, quando foi proclamada a República, que também foi outra coisa muito duvidosa, né? Sempre há algum interesse maior aí. E esse interesse é sempre financeiro, econômico, político, enfim. Essas coisas não aconteceram porque os caras eram altruístas, eram patriotas, pensavam na pátria, no bem comum, nada, pensavam nos seus próprios interesses, né? Então, de 1898 até 1930, houve uma alternância, foi o período chamado de República Café com Leite, ou seja, alternava-se o poder, né? Os presidentes nasciam das oligarquias de Minas, que era a oligarquia do café, do leite, e de São Paulo, que era do café. Então eram ricos, fazendeiros, poderosos da época que se alternavam, né? E em 1930, o que ocorreu? O Washington Luiz era o presidente, né? Representando São Paulo. Só que há quem diga que foi uma eleição fraudada lá, subiu o Júlio Prestes, né? O Júlio Prestes foi eleito em 1930. Só que os caras, Getúlio Vargas, né? Muito esperto, é gaúcho ele, né? Mas se uniu aí com os dissidentes mineiros, com umas oligarquias nordestinas, talvez de Pernambuco, e meteram o pé no pau da barraca. E tiraram, não deixaram Júlio Prestes subir, né? Ele foi eleito, com fraude ou sem fraude, mas paciência, né? Foi eleito e Getúlio Vargas fez essa, que se chama aí de Revolução de 1930, mas foi um golpe de Estado, né?
Aí Getúlio Vargas entrou em 1930, houve essa Revolução de 32, e em 1937 o Getúlio Vargas virou a mesa de novo, cara. Virou a mesa de novo, porque ele queria se perpetuar no poder, né? Então aí também houve essa espécie de... É um golpe de Estado de 1937. E Getúlio Vargas foi até 1945, né? Na base do peito mesmo, né? Depois ele saiu, voltou em 1951, ficou até 1954. 51 pelo menos ele foi eleito, né? Porque na realidade a gente tá tão carente de tudo que a gente precisa ter um líder, né? Por mais tosco, por mais idiota, por mais insano que o cara seja, a gente precisa disso, né, cara? Infelizmente é isso. Então, cara, lendo engano e achar, pô, Dom Pedro foi lá, ergueu a espada heroicamente, é tudo conversa fiada. Tudo, né, atendendo a interesses maiores e que sempre em detrimento a uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, né, com renda melhor distribuída. É o que a gente tem até hoje, né? Você acha que esses caras estão brigando pelo poder aí porque eles estão pensando em nós? Que é porcaria nenhuma. Estão pensando no próprio bolso, na própria família, no próprio grupo político ali. Se o grupo político dele estiver bem, cara, dane-se o resto. Então é isso, é assim que a banda toca, né? Infelizmente é assim que a banda toca, né? A gente consegue enxergar a coisa de uma maneira mais aberta, mais abrangente. E eu tenho o direito de pensar assim, qual que é a diferença entre mim e sei lá, qualquer cara importante aí que passou pela Terra aqui, ou que estão aqui na Terra, Elon Musk da vida. Nós estamos na mesma bola rochosa que orbita uma estrela a 110 mil km por hora, gira do seu próprio eixo a 1.600 km por hora, né? E está aí numa grande imensidão, num grande vazio aí, que tudo está em movimento. Se cair um meteoro aqui, uma pedra gigante aqui, tudo vai embora, tudo vai morrer. Então ninguém tem uma importância maior do que o outro, não. Só que a gente criou essa cultura, né, de que as pessoas são diferentes e que nós precisamos necessariamente sermos diferentes. Mas isso tudo pela ganância, né, pelo poder, pela insensibilidade, pela falta de fraternidade, falta de amor ao próximo. É o que acontece, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a regra. Infelizmente. Eu faço questão de pensar um pouco diferente, cara. Eu tenho obrigação moral, né? Fala-se muito de religião, da divindade maior que passou pela Terra, que é Jesus Cristo, né? Muitas pessoas matam, ferem, roubam, traem em função usando o nome de Jesus Cristo. Essa história de neopentecostal, a teologia da prosperidade, cara, puta que pariu. As igrejas nada mais são do que uma grande empresa, né? De um grande banco que pega dinheiro dos pobrinhos aí. Falando em pegar dinheiro dos pobrinhos, cara, as bets é outra coisa, cara, né? Você sabe que o vício do jogo é um vício como outro qualquer, como o vício da bebida, vício dos entorpecentes, né? O jogo é um vício. E ele tá pegando a camada mais fragilizada da população, cara. Ano passado, as bets faturaram impressionantes 68 bilhões. Sabe qual que é o lucro desses caras? Lucro, cerca de 35%. Nós estamos falando de 24 bilhões, cara. E os caras não têm um espaço físico, não tem um ativo de nada, de mobiliário, de material humano, nada. Só tem uma plataforma, cara. E aí as pessoas viciaram. Eu falo isso com propriedade, cara. Eu frequento a comunidade, cara. Eu tenho, né, essa proximidade, cara. E quantas pessoas não estão viciadas, não estão envolvidas, estão ludibriadas, estão assim totalmente fora da realidade, né, iludidas por essa situação aí, cara. Às vezes joga R$10, ganha 200. Às vezes joga 200, perde tudo. E é assim que a banda toca, cara, né? E o mercado quer isso, né? Outro dia eu ouvi um influencer falando o seguinte, né? Tem 3 tipos de pessoas aí que
que são envolvidas nessas bets aí. E em quase todo o processo são 3 elementos, né? O dono das bets, né, que é o cara que se lucupreta da coisa. A gente podia fazer um paralelo a time de futebol, por exemplo. O dono do time de futebol, né? Mas o dono das bets, os influenciadores que divulgam, né, e ganham milhões, né? Os donos das bets são os bilionários, são os trilhardários. Os influencers são os multimilionários, né, que ganham dinheiro divulgando, né, influenciando pessoas a jogarem. E o pobrinho, né, o idiota, o tosco, o bobo, que está dando o seu parco dinheirinho ali para esses caras aí, cara, né? Isso é tão absurdo, né? Tão depressivo, tão cruel, que acaba mexendo na economia de um país inteiro, cara. Nós estamos falando de 68 bilhões de movimentação. Isso dá um impacto na economia que você não acredita, cara. Negócio absurdo, absurdo. 68 bilhões talvez não seja o orçamento de vários estados do Brasil, né? Pra você ter uma ideia. Então, todo esse dinheiro, ele sai do mercado, cara. O cara gasta um dinheirinho que ele tem lá, deixa de consumir no supermercado, deixa de ir ao barbeiro, deixa de comprar uma roupa, deixa de comprar uma verdura, um legume, deixa de sair de casa, não consome gasolina, nada. Olha o impacto que isso causa na economia de um país, cara. E o impacto moral também, né? Quantas crianças ou jovens aí não se suicidam porque perderam o dinheirinho que tinha, cara? Olha que coisa louca, que coisa tosca. Como é que a gente pode sobreviver? Como é que a gente pode viver com uma indecência moral dessa? Enfim, cara, é isso. Eu vou parar por aqui, que acho que eu já falei demais. Grande abraço a todos. A gente se vê por aí.